Fala Dev, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um sistema para um açougue, aqui focado na parte do back-end, para a gente explorar aqui os conceitos de orientação a objetos, tal como classes e objetos, através dessas três classes, produto, funcionário e cliente. Vamos aplicar o encapsulamento para você conhecer um pouco dos modificadores de acesso, private, public e protected, aplicar a herança, onde nós vamos ter aqui um funcionário, um atendente ele herda a característica de um funcionário, assim como o açougueiro também. Vamos ter a parte de polimorfismo, onde a gente vai ter um método específico que é o calcular preço, que vai estar vinculado em diferentes classes, e a associação, onde quando a gente for fazer um pedido, ele vai ter uma lista de produtos e uma lista de elementos que a gente pode adicionar ali. Para isso, eu já preparei aqui o nosso IntelliJ, onde ele já está aqui criado com um projeto. Vou fechar aqui o arquivo.xml. A única coisa que eu fiz aqui foi clicar em File, aqui File, New Project. Deixa eu clicar aqui de novo. E aqui no projeto eu coloquei o nome Sistema de Açougue. Selecionei o Maven, a versão 21 do Java, deixei marcado e cliquei aqui e coloquei o grupo do back ao front e o artefato já é o próprio nome do projeto. Cliquei em criar, ele já criou para mim essa estrutura automática. Quando ele abriu o .xml que eu fechei, eu vou apagar todo esse código aqui que ele gerou automaticamente. Esse comentáriozinho aqui para que a gente possa começar o nosso projeto. A estrutura do nosso projeto agora está isso aqui, ó. Eu vou simplesmente criar a primeira classe que a gente vai trabalhar, que é a classe de produto, para você começar a conhecer algum dos elementos que tem nessa classe. Classe produto. Na classe produto, o que é que a gente vai ter aqui de interessante? A gente tem que ter um nome, então a gente já vai utilizar um modificador de acesso que é o private, para que os atributos só sejam vistos dentro da própria classe. E se precisar modificar, quem tiver do lado de fora, que estiver acessando os dados dela, tem que utilizar através de um método get ou set. E aqui eu vou precisar de dois atributos, o nome, e vou colocar aqui o preço por quilo, que geralmente é assim no açougue, ou seja, a gente já está aplicando aqui a lógica de negócio. Aí o que a gente pode fazer de interessante? Colocar um comentário aqui para dizer, ó, atributos, só para ficar mais prático a gente lembrar. Aí aqui nós vamos ter o construtor, que nada mais serve do que uma forma de criar o nosso objeto, instanciar ele, onde eu vou colocar aqui public produto, onde eu já posso passar o nome e o preço diretamente, ou seja, string nome e aqui o double preço por quilo. E quando eu receber essas duas informações, eu já vou ter um objeto criado. Vou utilizar aqui o this para informar aqui desta classe que eu estou trabalhando aqui, o atributo nome vai receber o valor que tem o mesmo identificador que está sendo passado por parâmetro, que é esse daqui que é o nome. Então você percebe que pelas cores já dá para identificar quem é quem. Esse daqui é esse e esse daqui é esse, beleza? E a mesma coisa para o preço. Diz preço, ou seja, desta classe, esse cara aqui, da classe produto, este cara que é o atributo dela, eu quero que receba o valor que está sendo passado por parâmetro, que é esse daqui, ó. Então eu vou colocar aqui preço por quilo. E com isso aqui eu já consigo instanciar um objeto. O que seria interessante a gente fazer mais? Os métodos get e set. Métodos get e set. Aí tem vários tipos de métodos. Tem o método get, set, tem um método só de você fazer uma função específica e método com retorno, sem retorno, com parâmetro, sem parâmetro. Mas tudo isso eu explico lá no curso Java na prática, que está no comentário fixado. Como é que eu posso fazer para acelerar aqui o desenvolvimento para a aula não ficar muito grande? Clique com o botão direito aqui, ó. Aí vem aqui, ó, Generate. Ou então aperta no teclado Alt Insert e vem nessa opção aqui, Generate. E aí vai aparecer isso aqui, ó, Get and Setter, que é que isso aqui é uma parte da ferramenta do próprio IntelliJ, onde você seleciona os dois atributos e ele já vai criar para mim os métodos Get e os métodos Set através de uma estrutura que já tem própria dele. Então quando eu clicar aqui em OK, olha o que aparece para mim. O método Get Nome, Set Nome, Get Preço, Set Preço. Prático, rápido, intuitivo. O que é que eu poderia fazer de interessante além disso aqui? Chamar um método toString, que é um método de apresentação, onde aqui nós temos o toString zerado, que ele só aparece isso aqui, ó, sem nada. E temos o outro toString, que é a opção de baixo, que tem aqui, ó, Generate via Wizard, onde ele já seleciona todos os atributos da classe. E quando você clicar em OK, ele já vai retornar para você uma string que vai ter o nome produto, com o nome e o preço e os valores que está naqueles atributos. O que é que eu tenho que fazer para finalizar essa parte? Só salvar esta classe, mais nada, porque a classe produto vai ser uma das principais que a gente vai utilizar. Qual seria a segunda classe que a gente vai utilizar? A classe do funcionário, como a gente descreveu lá naquele mini projeto. Funcionário. O funcionário ele vai ter o que? A gente pode aqui utilizar um outro modificador de acesso que é o protected.
a gente pode colocar aqui o nome string nome e aqui protect double salário. Aí depois eu vou mostrar para vocês o porquê a gente está utilizando aqui protect. É só para exemplificar, para você ver que tem a possibilidade de utilizar esse modificador de acesso, que geralmente todos os atributos da classe a gente coloca como privados, para que a gente só consiga manipular através dos métodos get e set, beleza? Aqui eu vou criar o construtor. Geralmente a gente segue esse passo a passo. A gente cria o atributo, depois o construtor, depois os métodos da classe, para a gente seguir um passo estruturado. Onde eu vou colocar aqui public funcionário string nome double salário, para a gente já instanciar ele aqui diretamente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, diz nome igual a nome, diz salário igual a salário. E aqui o método que eu vou criar, poderia ter os métodos get set para ele também, onde eu posso vir aqui e criar aqui os métodos get e set. Dessa vez eu vou apertar Alt Insert para você ver o que aparece. Ó. Aí tem aqui ó, generate get set. Clico nele e seleciono os dois aqui. Eu criei o construtor aqui de forma digitando o código, mas se eu quisesse adicionar o construtor, Alt Insert, tem aqui ó, constructor. Aí ele já dá ali ó, seleciono os dois atributos, ok. É a mesma coisa que se eu tivesse digitado tudo, ou seja, ganhei produtividade. É para isso que serve uma ferramenta de ambiente de desenvolvimento profissional como o IntelliJ. Aqui que eu tenho o método getNome, setNome, getSalário, setSalário. Posso adicionar aquele método extra que é o toString, que já vem com os atributos. E por fim, eu vou adicionar um método específico aqui. Método específico da classe, que é o método que exibir dados. Public void exibir dados. Ou seja, eu criei esse método aqui, mas o que é que ele vai fazer? Ele só vai dar um system.out.print ln, e quem ele vai chamar aqui? O meu método toString, que já está criado. Pronto. Aí ele vai pegar os dados que ele já está sendo retornado aqui, vai apresentar para mim, beleza? Só isso. E aqui, qual seria a outra classe que a gente poderia criar aqui? A classe do atendente. Então, eu vou clicar aqui em New, classe atendente, para a gente aplicar aqui o conceito de herança, atendente. E aqui na classe do atendente, nós vamos ter aqui que um atendente, ele nada mais é do que um funcionário, ou seja, eu posso herdar características e propriedades, ou seja, os atributos e os métodos da classe que eu quiser, no caso aqui funcionário. Aqui ele já está me reclamando, aí eu deixo o mouse em cima aqui, ó, porque não é que está errado, é porque está faltando fazer alguma coisa que ele vai sugerir aqui, ó. Nesse caso não existe o parâmetro construtor para funcionário. Aí cria o construtor utilizando a palavra super. Aí aqui ele vai adicionar o meu construtor, onde ele vai passar o nome do atendente e o salário, sendo que esses dois caras aqui, eu não estou definindo atributos aqui em atendente, ele está vindo lá do funcionário, porque lá do funcionário vai precisar que tenha um construtor que receba esses dados. Então, através da palavra super, ele está dizendo o seguinte: dentro da classe atendente, eu vou instanciar um funcionário e vou liberar os dados para que você consiga manipular ele através dessa palavrinha super. Então, através dessa palavra super, ele vai pegar esses dois atributos aqui passados por parâmetro e vai entrar aqui no construtor de funcionário para fazer esse vínculo entre as classes. É mais ou menos essa linguagem que a gente utiliza aqui. Aí, além disso aqui, o que é que eu posso fazer? Posso chamar o método exibir dados através de um override, dando uma sobrescrita. Por que eu estou dando uma sobrescrita? Porque esse método exibir dados já tem lá em funcionário. Então eu posso implementar ele aqui de novo através da sobrescrita e simplesmente aqui, que é a parte do polimorfismo também, onde eu posso simplesmente dar um novo comportamento para ele. Ou seja, eu posso chamar o super para que ele execute o método exibir dados que está aqui dentro da classe funcionário, como eu mostrei aqui para você, e posso colocar uma coisa a mais aqui, por exemplo, colocar aqui system.out.println, colocar aqui dados do atendente. Aí com isso aqui eu já mudei o comportamento do método, porque eu adicionei mais coisa. O comportamento do método é o que fica entre as chaves. Tudo que eu digitar aqui dentro é o comportamento. O comportamento padrão dele seria só isso aqui. Se eu fosse utilizar só o método exibir dados, eu não precisava de override, não precisava chamar ele aqui dentro nem nada. Simplesmente chamaria o nome do método e pronto. Mas como eu estou querendo mudar o comportamento, ou seja, adicionar uma coisa a mais, aí agora eu posso ter o meu método específico chamado dentro desse objeto aqui, que vai
ter os dados dele especificamente, que é só essa frasezinha aqui, mais os dados da classe genérica que ele está herdando, tá certo? Aí outra classe que a gente pode criar aqui é o açougueiro, que nós temos o atendente que fica no caixa e nós temos o açougueiro, beleza? E o açougueiro, o que ele é? Ele nada mais é também do que um tipo de funcionário. Então ele vai ter que herdar as características e os métodos da classe funcionário. Onde eu também vou ter a parte de exibir dados. Vou criar aqui, ó, create match sup, onde ele simplesmente aqui está utilizando o construtor do açougueiro para passar os dados para a classe super, que é a classe do funcionário, que é a classe herdada, para criar o objeto. E aqui eu posso chamar o meu método exibir dados, onde ele já vai mostrar aqui a modificação, que ele vai apresentar os dados. Eu posso colocar aqui um system.out.println, que vai apresentar uma mensagem diferente. Por exemplo, dados do açougueiro. Então aqui eu sei que eu tenho um método com o mesmo nome em açougueiro e atendente, que está sendo herdado da classe funcionário, que é esse cara aqui, onde no atendente eu coloquei que ele vai ter um comportamento diferente, que é apresentar essa frase aqui com o nome atendente, e no açougueiro ele vai apresentar essa mesma frase aqui, mas com o nome açougueiro, ou seja, eu consigo dar um novo comportamento para esse método. Aí depois que eu tenho tudo isso aqui, o que eu preciso fazer? Ter uma lista de pedidos. Então eu vou ter aqui uma nova classe, que eu vou chamar de pedido. E essa minha classe de pedido, ela vai ter alguns vínculos ali. Por exemplo, toda vez que eu for fazer um pedido, eu vou ter que simplesmente ter uma lista de elementos, onde um desses elementos é o produto. Então eu posso criar aqui uma lista de produtos, por assim dizer. Aí eu tenho que importar aqui do pacote já.util, que é esse primeiro aqui que está aparecendo. E aqui mesmo eu já posso inicializar ele. New array list. E outra coisa que eu vou precisar aqui é ter uma lista com, por exemplo, valores ou quantidades, algo nesse sentido. Vou colocar aqui para vocês verem. Vai fazer mais sentido quando a gente estiver aqui desenvolvendo. New array list. Aí esses dois aqui poderiam ser considerados o atributo da classe, que a gente só pode acessar fora através de um modificador de acesso get e o setter, ou seja, estão como modificadores privados. Ou seja, isso aqui que eu estou definindo são os atributos da classe pedido, beleza? E aqui o que a gente pode fazer aqui? Já adicionar um método public void adicionar produto, onde eu vou simplesmente chamar aqui o produto que eu vou adicionar dentro do meu pedido e a quantidade que eu vou adicionar. Essa quantidade geralmente pode ser o quilo, né? Cadê aqui? Quantidade por quilo. Por exemplo, você adicionou 1,5 kg, 1,7 kg, de acordo com o produto que você vai adicionar. E aqui na minha coleção de produtos, eu vou adicionar aqui o produto que eu pedi, que é só para listar lá qual é o tipo de produto, e a quantidade específica desse produto que eu adicionei, que é a quantidade em quilos. Aí assim eu tenho um vínculozinho bem legal entre as classes, beleza? E outra coisa que eu posso fazer no meu pedido é calcular o total, ou seja, quanto deu naquele pedido. Então, public double calcular o total. E para calcular o total, como é que eu faço isso aqui dentro dessa minha classe? Eu tenho que definir um valor inicial para ele ficar incrementando, ou seja, a minha variável total vai começar em 0. E eu vou simplesmente incrementar esse valor à medida que eu for, como é que eu posso dizer para vocês, à medida que eu for passando por cada elemento da minha coleção de quantidades para saber qual é o valor daquele momento e ir adicionando. E como é que eu faço isso? Através de um for. Aí existem várias formas de fazer com o for. Tem o for mais simples, que é esse daqui, int igual a 0, enquanto o if for menor que a quantidade de elementos que tiver dentro dessa coleção. Tá? Vou perguntar isso aqui, o tamanho dela. E aqui i mais mais. Ou tem uma forma que o Java chama de mais elegante, que é você simplesmente chamar aqui o double quantidade por quilo, e aqui você passar a sua coleção, quantidades. Aí essa forma é mais elegante. Só que faz a mesma coisa. Aqui ele vai pegando elemento por elemento em cada repetição e já vai jogando aqui. E com esse cara aqui você já pode simplesmente fazer uma soma. E como é que eu poderia fazer isso aqui? Eu posso chamar aqui a minha variável total e simplesmente fazer isso aqui, ó, mais igual o valor que está na quantidade, certo? Aí eu tenho essa possibilidade aqui. Só que eu posso fazer uma outra coisa ainda bem mais legal, é isso aqui, ó, for
int i igual a 0. Eu estou fazendo de várias formas que é para você ver que tem várias opções. Pegar aqui a parte dos produtos, que ou seja, a mesma quantidade de produtos que eu vou ter adicionado no carrinho vai ser a mesma quantidade de quilo daqueles produtos específicos. Então já sei que se eu pedir para navegar em qualquer um dos dois vai ser a mesma quantidade de repetições. Então eu posso colocar aqui produtos.size e aqui i++ para ele fazer as iterações através da variável i. E quando ele chegar aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso apresentar algumas mensagens na tela para ficar como se fosse um relatóriozinho ali do produto que tem no caixa, né? Então eu posso colocar ali, ó, produtos na posição específica que ele está naquele momento. Eu vou querer pegar o nome daquele objeto específico e vou concatenar com uma informaçãozinha extra. Que informaçãozinha extra é essa daqui que eu vou colocar? É a quantidade de quilos daquele produto naquele momento. Então get i. Assim eu consigo tipo ter uma noção de qual foi o produto que ele pediu e qual a quantidade de quilos, para ter ali um relatório um pouquinho melhor de se analisar. Eu vou colocar aqui o preço, a quantidade de quilos, né? E vou colocar depois que eu vou querer saber a quantidade em reais para esse elemento. Aí eu posso colocar aqui um mais e posso pedir aqui produtos para ele pegar o produto que está na posição específica que a gente está navegando ainda dessa iteração, para ele calcular o preço. Calcular, cadê aqui o método calcular? Ele está enxergando o método calcular ou não? Vamos ver se a gente botou o modificador de acesso certo. Public double calcular total, calcular preço. A gente não implementou o método calcular preço. Vamos ver aqui se está fazendo a seleção correta aqui. Produtos ponto get e ponto, vamos ver as opções aqui. 7 total, 7 preço por quilo. Eu acredito que faltou o método de implementar. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Depois a gente vai implementar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, para a gente não perder o fio da meada aqui, a gente tem que adicionar um método calcular preço lá em produto, que faltou ele aqui. Vai ser bem interessante para a gente. Ou seja, a gente adicionou os métodos aqui no produto. O atributo, o construtor, os métodos getSet, colocou o toString e faltou um método específico da classe. Método específico da classe. Que método é esse? É o método calcular preço. Public double calcular preço. E esse método calcular preço ele faz o que? Ele recebe a quantidade de quilos que foi passada, quantidade de quilos daquele produto específico que está sendo adicionado, e ele simplesmente vai fazer o seguinte: ele vai pegar o preço por quilo, que já foi pré-definido, e vai simplesmente multiplicar com essa quantidade. E o que é que ele vai fazer com esse resultado aqui? Ele vai retornar. Aí com essa informação aqui, eu tenho como lá no pedido, depois que eu apresentei o nome do meu produto, com essa estrutura aqui, depois que eu peguei a quantidade de quilos daquele produto específico, eu posso simplesmente pedir para ele calcular o preço. Ele simplesmente calcular o preço daquele produto, para ele já colocar ali. Então eu boto aqui produtos.get.calcular o preço e eu vou passar quem como parâmetro aqui? A quantidades, a minha coleção, especificamente do produto específico daquele momento que eu quero. Aí com isso aqui eu tenho como colocar. Para ficar mais legível, eu vou aumentar o tamanho aqui da tela para você poder ver o método completo. Vou maximizar aqui dando 2 cliques e aqui eu vou quebrar em linhas. Eu vou deixar o maisinho aqui separando. Mas aí assim você pode fazer tudo tranquilamente. Ou seja, é uma system.out.println que começa abrindo parênteses aqui e termina com esse último parênteses aqui. E dentro dele vai ter toda essa estrutura aqui, ó. Produtos get i, onde vai ter o get nome mais um tracinho. Aí depois vai colocar a quantidade de quilos daquele produto que você pediu e depois o preço que tem daquela quantidade de produtos. Produtos.getI, calcular a quantidade, que aí você vai ter um relatório geral ali para você, beleza? Aí depois que você tem isso aqui, você já tem aí tipo
um calcular total, por assim dizer, daquelas variáveis ali. Dessa parte aqui do exibir pedido. Deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer aqui para ficar interessante. Aqui, depois que ele termina de fazer toda essa estrutura, o que é que ele precisa fazer? System.out.println e simplesmente apresentar uma mensagem aqui, ó, total em reais, que vai ser o valor de calcular total, beleza? Aí a gente tem que pensar o seguinte aqui, ó, olha só, deixa eu ver aqui como é que eu faço para vocês, para exemplificar aqui, fica melhor da gente fazer. Vamos ignorar esse último método aqui agora para a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou substituir o nome desse cara aqui pelo exibir pedido, que vai ficar mais lógico para você entender. Onde esse cara daqui, ele vai ser responsável por quê? Por só exibir os dados do pedido. System.out.println e aqui eu vou colocar aqui uma mensagem de texto que vai ser resumo do pedido. Por que isso aqui? Porque quando eu pedir para ele, como eu estou pedindo para ele já pegar os dados completos, o nome, a quantidade, o preço e calcular ali, eu posso simplesmente colocar para ele aqui, ele mostrar tudo que foi relacionado ao pedido. E aqui fora eu posso criar um outro método, que é o public double, calcular pedido, onde aqui realmente eu vou fazer o cálculo. E esse aqui eu posso colocar ele como void, que ele vai só fazer a operação, vai só mostrar os dados lá. E acabou. E esse daqui, que é o calcular pedido, calcular total no caso, o que é que ele vai fazer? Aí eu vou definir aquela variávelzinha lá que eu falei para vocês, double total igual a 0, onde aqui eu posso passar por todos os elementos que eu quiser, fazendo aquela forma mais interessante aqui, por exemplo aqui produto igual a minha coleção de produtos e aqui é 2 pontos isso. E aqui eu pegar e fazer o total mais igual o valor do produto específico daquela vez, ponto calcular preço com base na quantidades que ele tiver naquele momento ali. Mas eu vou precisar dessa informação aqui, então não vou poder utilizar essa estrutura mais elegante. Tem que fazer da estrutura mais simples, que é o for. Deixa eu colocar aqui int i igual a 0 e menor que produtos.size, para ele passar por cada elemento e aquele somar para ele ir inteirando. E aqui eu vou fazer o total mais igual ao meu produtos.get na posição específica que é aí. Vou pedir para ele calcular o preço com base na quantidade de elementos específicos que também está naquela mesma posição, naquele mesmo index que é o index i. E depois que ele calcular tudo, eu vou pedir para ele dar um return no total. Aí aqui eu já vou saber, por exemplo, o preço geral da minha venda. Aí se você pensar aqui na estrutura do nosso projeto, deixa eu voltar para cá para você ver, a gente tem aqui várias classes: açougueiro, atendente, funcionário, a main, que é a principal que a gente vai começar a implementar aqui agora, o pedido e o produto. Aonde o produto é o carro-chefe aqui, é o cara que manda aqui na lógica do negócio, onde ele só vai ter dois atributos, que é o nome e o preço. Vai ter o construtor para já criar ele diretamente, recebendo o nome e o preço por quilo, ou seja, por exemplo, Shark vai ser quanto por quilo, picanha vai ser quanto por quilo, fígado vai ser quanto por quilo. Aí eu tenho os meus métodos getSet, onde eu vou poder ali solicitar informações ou alterar, caso eu tenha criado aqui o meu objeto sem um construtor assim, eu poderia ter um outro construtor aqui, AutoInsert, que é um construtor que a gente chama vazio. E se eu tiver um construtor vazio, eu vou precisar utilizar o meu método set para alterar os valores ali, beleza? Onde eu poderia simplesmente só inicializar aqui o nome do meu objeto com nada, para depois eu ter que alterar. E o preço dele aqui, um preço zerado aqui, só para inicializar os valores das variáveis, para que quando eu for utilizar o set eu poder fazer também. Mas fica a meu critério, se eu quiser fazer isso eu deixar vazio mesmo.
Aí tem meus métodos getSetting, todos aqui, e o toString e o meu método específico da classe, que é o calcular preço. Ou seja, depois que eu adicionar o meu produto e o preço ali, eu posso ver quantos quilos daquele produto ele tem para que eu multiplique pelo preço que já foi pré-definido, beleza? Essa é a lógica principal. Depois que eu já tenho a minha classe produto, eu posso brincar aqui com a minha classe de funcionário. Onde a classe funcionário ela mais serve aqui de uma estrutura para você estar aplicando a parte de herança, onde você vai ter que um funcionário vai ter o nome e o salário, vai ter o seu próprio construtor, seus métodos getSet, toString e um único método específico que é o exibir dados, que você pode aplicar o polimorfismo. Aí quando você for implementar um atendente, ele já vai herdar o que? As características do método de funcionário. Que aí aqui você vai ter o construtor dele, através da palavra super. E o exibir dados, você vai exibir os dados daquele atendente específico aqui. Onde você agora mudou o comportamento do método. E no açougueiro, a mesma coisa. O açougueiro também vai herdar as características do método de funcionário, onde eu vou estar utilizando o construtor de funcionário aqui, através da palavra super. E eu vou dar um novo comportamento para o método exibir dados, que foi implementado lá em funcionário, e eu estou sobrescrevendo ele aqui, dando um novo comportamento. Beleza? Aí aqui eu já visualizei funcionário, atendente, açougueiro, produto. O que é que falta? Pedido. O pedido é a parte mais complexa que envolve a lógica do negócio. Onde para eu criar um pedido aqui, eu posso definir os meus atributos, e foi nada mais que as minhas coleções aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um construtor, daqui um auto-inserting, construtor, que já vai ter os dois, que no caso geralmente no nosso construtor do pedido ele começa zerado. E a única coisa que ele faz aqui é inicializar os nossos atributos, new array list. E aqui nas quantidades a mesma coisa, new array list. E a única modificação que eu faço aqui é o que? É simplesmente aqui nos meus atributos eu só declaro. Então quando eu utilizar o construtor para criar um pedido, ele simplesmente já vai inicializar minhas coleções que já vão poder ser utilizadas ali. Mas caso eu não queira fazer isso aqui dessa forma, eu posso deixar já inicializado aqui. Simplesmente para no meu construtor eu já deixar ele vazio, só para ele criar o meu objeto e já sabendo que já vai ter aqueles caras lá para manipular. Tem essa opção também. Aí aqui eu já consigo acessar os meus métodos, que eles estão aqui com visibilidade dentro da classe. E eu posso simplesmente adicionar eles. Como eles já foram criados aqui, aí fica mais fácil. Se eu tivesse deixado aqui dentro do construtor, a complexidade ia aumentar um pouco mais. Mas vamos deixar assim. E vamos seguir aqui o by. Aí o método adicionar produto é para você tipo fazer um carrinho, onde você vai estar adicionando ali o produto que foi adicionado e a quantidade. Aí você bota aqui o produto picanha foi 20 kg, charque foi 10 kg, fígado foi 5,4 kg, e assim você vai adicionando. O método calcular, que é para saber o valor total ali, do calcular total, de todos os produtos, com as quantidades de quilos específicos que foi adicionado, qual é o total ali. Aí aqui você vai passar por cada produto específico, para simplesmente pegar o método calcular dele ali, e ir adicionando o retorno dentro de uma variável, com base nas quantidades de quilos que foram passados, beleza? E o exibir serve só de um relatóriozinho ali, onde vai mostrar aqui o resumo do pedido, onde ele vai passar aqui por todos os produtos e vai mostrar aqui o nome daquele produto, a quantidade por quilos e o valor em reais daquele produto específico ali, e depois ele mostra o preço total. Aí assim nós temos um programinha bem completo aqui para fazer. E para a gente finalizar, a gente pode vir aqui para o main, para que a gente possa fazer aqui uma estrutura um pouco mais ousada para a gente criar os nossos produtos. Vou colocar aqui, ó, criando produtos. E esse criando produtos eu vou adicionar aqui um produto chamado de picanha, vai ser definido já agora, que ele vai receber aqui o nome dele e o preço dele aqui vai ser R$ 79,90, ou seja, é um produtinho caro, mas se a galera quiser comprar, produto costela, e vai ser aqui new produto, aí eu vou colocar aqui o nome costela. E o preço da costela vai ser R$ 29,90. E agora que eu já tenho esses meus dois produtos, lembrando que o preço é um valor double, beleza? Aí agora que eu já tenho dois produtos, o que é que eu preciso fazer? Ter os meus funcionários, né? Criando funcionários. No açougue que a gente vai ter ali no mínimo um açougue bem chuto. Ele vai ter um atendente,
que é o cara que fica lá no caixa, que vai ser um new atendente, que vai receber o que? Um nome, pode ser Carlos. E eu posso colocar aqui que o salário do Carlos é R$ 1.800 por mês, salário padrão ali. E eu posso colocar aqui o açougueiro, ele vai ser um tipo de açougueiro que vai inicializar com o nome de José e vai receber um salário de 2.500 por mês. Aí aqui, agora que eu já tenho os meus funcionários, já tenho os meus produtos, eu posso fazer o que? A criação dos pedidos. Criação dos pedidos, ou seja, criando pedidos, vai ficar tudo padrão, criando pedidos. E como é que eu crio um pedido? Eu crio aqui um pedido através do meu construtor, pedido igual a new pedido, que não tem nada nesse construtor, vazio. E aqui eu posso adicionar alguns elementos no meu carrinho. Por exemplo, o cara chegou lá no açougue, falou com o açougueiro e disse bem assim: eu vou querer que você adicione aí uma picanha, 1,5 kg de picanha. E vou querer também que você adicione no meu pedido uma costela, onde eu vou querer 2 kg de costela. E com essas informações aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele exibir os dados. Exibir os dados. Ele pode exibir os dados de quem? Os dados que eu vou mostrar aqui dos funcionários, é só para você visualizar que ele pode mostrar. Atendente.exibir dados. Aí açougueiro.exibir dados, para você ver quais foram os dados que foram realmente cadastrados para cada um desses caras aqui. Vou colocar um system.out.println para pular só uma linha, para você entender o que são dados de funcionários. Deixa eu colocar aqui para ficar mais didático de você entender aqui. Colocar aqui dados dos funcionários, Aí depois eu pulo uma linha e boto aqui /n, colocar aqui dados do pedido, que já vai ter lá, mas vou deixar só uma quebra de linha mesmo aqui pra gente. E aqui eu vou colocar o meu pedido e vou colocar aqui para ele exibir os dados do pedido. Aí aqui a lógica no negócio é o que? Você pode criar um banco de dados no futuro que vai ter cadastrado vários tipos de produtos: picanha, costela, charque, bacon, moela, carne moída, ou seja, vários tipos de produtos que estão relacionados ali, pacote de coração, frango, ou seja, tudo está relacionado à lógica do seu negócio ali, que é do açougue. Aí vai ter aqui a parte do funcionário, que você vai ter que ter ali um atendente e um açougueiro no mínimo. Pode ter mais açougueiro, vai depender do tamanho da instituição que você estiver fazendo ali. Aí você pode cadastrar mais caras desse daqui. E se você quiser, você pode vincular o nome do pedido, o açougueiro que fez ali as coisas e o atendente, caso você queira. Aí quando você for criar o pedido, o que é que tem que fazer? Só que você tem que lembrar que tipo, o sistema de açougue é bem básico. Geralmente ele não salva informação, ele só faz ali o calcular e libera para o cara. A não ser que o dono da loja ele queira que você salve esses dados no banco de dados para no futuro ele saber quais são os tipos de carne que estão mais saindo ali. Quanto foi que ele faturou por mês com aquele tipo de carne, para ele ver se vale a pena pedir mais, para deixar ali para um final de semana, tipo, sábado pode ser que venda mais. Então em determinada hora já acabou aquele determinado produto, então eu vou precisar de mais para que eu consiga faturar mais. Aí você pode implementar isso no futuro. Mas aqui eu só vou adicionar os meus produtos e a quantidade de quilos. Ou seja, bem simples ali, não tem o que fazer. Aí isso aqui, você pode criar, por exemplo, uma etiqueta específica no futuro, para que ele leia aquela etiqueta, ele já saiba, aquilo ali é picanha. E a quantidade, só coloca a quantidade. Agora eu vou ler aqui, que naquela etiqueta já vai sair os dados, que geralmente o pessoal tem uma maquininha que lê ali, a laser, os dados ali, ou seja, o tipo do produto e o peso. Tipo do produto e o peso. E a quantidade. Aí ali já fica bem mais prático de fazer. Mas aqui manualmente a gente pode fazer dessa forma aqui. E por fim, o que tem que fazer? Exibir os dados de funcionários. Não é relevante para o nosso programa, mas a gente exibe aqui que é para deixar a aula mais didática, você vê que ele está utilizando aqui os conceitos. E aqui na parte de exibir o pedido que ele vai mostrar tudo agora. Então eu vou só executar o nosso programa aqui. E você pode ir em cada aula, que no final dessa aula aqui eu vou passar para cada um. Lembrando que tudo isso aqui você aprende lá no curso real na prática. Que é um construtor, que é um método, que é herança, polimorfismo, sobrescrita, sobrecarga, todos os conceitos de orientação a objeto, incluindo coleções, incluindo a parte de banco de dados, para que você possa aprofundar tudo isso aqui.
Aí ele está no comentário fixado para um valor bem promocional aqui. E aqui o que é que ele mostrou? Ó. Dados de funcionário. Aí ele mostrou dados de atendente e o nome do atendente e o salário dele. E depois o dado de açougueiro e o nome do açougueiro e salário dele. Como você já viu, ele apareceu aqui o nome funcionário. Por quê? Porque o atendente está herdando de funcionário. E o açougueiro está herdando de funcionário. Por isso quando eu chamo TrueString, ele está chamando o TrueString de quem? De funcionário. Que está apresentando os dados que foi atribuído através daquele método super. Beleza? Lá no construtor. E os dados de pedidos. Aqui ó, picanha foi 1,5 kg. E a gente cadastrou ela como 79. AD aqui ó, 79,90. Então a gente pode abrir aqui a calculadora só para a gente deixar aqui bem transparente. Ou seja, 79,90 vezes 1,5. Deu ali ó, 119,85. E na costela colocou 2 kg de por 59 por 29,90. Não vou colocar aqui 29,90 vezes 2. Aí deu 59,80. E 59,80 mais 119,85 deu quanto? 179,65, que foi o valor total do nosso pedido. Ou seja, essa aula aqui foi bem intuitiva nessa parte de orientação a objetos, onde passou aqui ó, pelo main, que eu vou deixar aqui maximizado para você pausar o vídeo e escrever o código. Eu sempre deixo essa parte aqui para o final, para que você possa pausar o vídeo e escrever todas as classes. Pausa o vídeo, escreve o main, depois você vai lá para o produto, aí você pausa o vídeo e escreve da linha aqui inicial até a linha 26. Depois você desce mais um pouquinho aqui a tela e escreve da linha 26 até a linha 48, que é o final. Depois você vai lá para funcionário, aí você escreve da linha inicial até a linha 25. E depois você desce mais um pouco para escrever da linha 25 até a linha 43 e finaliza o funcionário. Por fim você vai em atendente, pausa o vídeo e escreve todo esse bloco de código aí, que são menos de 15 linhas. Depois você vai em açougueiro, escreve todo esse bloco de código, que também são menos de 15 linhas, que você já pode simplesmente fazer aqui. E por fim você vai para a classe de pedido, onde eu deixar aqui um pouco mais pausado, para que você possa simplesmente anotar tudo. Você pode pausar aí tranquilamente e escrever essa parte aqui, entendendo a lógica do negócio. E depois você pode vir para essa parte aqui final, que é onde tem os dois últimos métodos, que é o método calcular e o método exibir. Vou até apagar essas linhas em branco aqui, para ficar mais prático de você visualizar. Deixa eu subir aqui um pouquinho, pronto. E agora, o que é que eu vou trazer de extra aqui para vocês? É uma informação que fica a critério de cada um, mas que vai ser bem útil para acelerar todo o seu processo de desenvolvimento, que é isso aqui, ó. Para quem quiser dar um passo a mais e acelerar sua carreira de desenvolvimento com Java, tem um curso Java na prática, onde eu simplesmente explico isso aqui, ó, que é o Java básico, o Java intermediário, o Java avançado, onde você vai poder aprender tudo isso aqui, ó, a parte desde a preparação do ambiente até a parte de estruturas condicionais, de repetição, métodos, que é trabalhar com projetos criando com Maven, as palavras reservadas do Java, passando para o Java intermediário, que é especificamente focado na parte de orientação a objetos, POO Java, são várias dimensões aqui, além dos conceitos, ou seja, o que é uma classe, um objeto, um atributo, um construtor, um método, polimorfismo, herança, interface, classe abstrata, meta abstrata, encapsulamento, instância de objeto, modificador de acesso público, protect private, entrada de dados com teclado via scanner, pacotes, você cria um projeto no pacote Model View Controller, que é o chamado projeto MVC, e criando vários projetinhos pequenos para que você aprofunde isso. Tem projeto Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece, projetos de loja para que você tenha uma visão um pouco mais de comércio, a manipulação de data e hora, para depois você estar preparado para a parte de manipular dados, ou seja, manipulação de arquivos. Então você consegue fazer a leitura e escrita de arquivos, você pegar os dados desse relatóriozinho que você fez aqui, por exemplo, e mandar lá para um arquivo de texto. Aí fica bem mais interessante. Lá você aprende uma vez só com um projeto, você aplica para qualquer outro projeto. E depois você pode ver para a parte de banco de dados, onde eu dou ali para você uma imersão de banco de dados MySQL. Você vai aprender na prática que é banco de dados MySQL de forma isolada dentro do curso aqui. E depois a gente vai integrar o banco de dados MySQL com o Java dentro do próprio curso aqui também, para que você aprofunde. E por fim, eu te mostro uma pincelada ali bem simples do que é de trabalhar com criação de aplicativos web, onde você vai trabalhar com a tecnologia chamada Spring Boot para ter um cenário de visualizar uma API. Então você pegar o seu projeto que está aqui no desktop e conseguir ver o resultado dele aqui no navegador web.
Aí aqui tem, ó, para quem é este curso, programador, para quem está em transição de carreira, para quem quer começar do zero, para quem está na universidade fazendo curso técnico, quem quer programar, cientista, pesquisador, matemático, ou seja, todo mundo que quer aprender programação com Java, aqui é o caminho. Você não tem que ter nada de requisito básico, é só querer aprender. Pode utilizar outro ambiente de desenvolvimento caso você queira, porque o código que eu faço é o mesmo. Quer utilizar NetBeans, Eclipse, Visual Studio Code, fica a seu critério. E os benefícios é que você não vai perder tempo, vai ter um conteúdo estruturado, didático, onde você pode seguir aqui de um passo a passo, do zero, para que você não fique perdendo tempo procurando vídeos na internet. Você pode estudar sozinho no seu tempo, tem direito a suporte certificado, e tudo isso com quem já está há mais de 6 anos no mercado, que já é graduado na ciência da computação. Tem outros cursos aqui de especialização e é dono do canal do YouTube do Back ao Front, que é esse canal aqui que já passou por ele mais de 24 mil desenvolvedores. E também é um professor que já tem mais de 1000 alunos aqui nas plataformas online da Udemy e dessa daqui que eu vos falo, que é a Qlify, que é onde eu trago para você uns cursos promocionais e você pode simplesmente adquirir em conjunto. Tem aqui o sistema de gestão de atendimento, que é focado em Java e banco de dados, que você pode aqui dividir caso você queira adicionar em conjunto ou não. E aqui você tem os cursos de Java para web, que o principal é o do Spring Boot, que você aprende a criar aqui aplicações web, e aqui é um front-end para quem quer criar aplicações web com essa tecnologia. Aí se você quiser comprar esse depois desse daqui, fica a seu critério também. É só marcar que ele lá no final ele mostra o relatório. E aqui se você quer trabalhar só com desktop, tem a tecnologia Swing, que você pode criar, transformar essa sua aplicação aqui em uma aplicação que vai ter uns menuzinhos, a janela que você clica aqui, aparece as opções assim dos menus, ó. Aí você vem aqui, navega, clica aqui, ele abre outra janela e mostra essas opções aqui. Tudo isso aqui você pode aprender a fazer com a tecnologia Swing. Aí aqui quando você marca uma opção, ele aparece aqui no final a quantidade de vezes que você dividiu ou não, beleza? Fica a seu critério. Lembrando que a única coisa mais importante que você tem que notar aqui é a parte de colocar o e-mail. Se não colocar o e-mail correto, não vai chegar na sua caixa de entrada. Se não chegar na sua caixa de entrada, você vai ter que mandar mensagem para mim através do WhatsApp. 82982107078. Salva esse número aí, ó, para tirar uma dúvida, conversar comigo. 982107078, que eu posso até te mandar os links aqui. Lembrando que se você comprar o curso, tem até 7 dias para cancelar. Ou seja, dentro da própria plataforma da Qlify, tem uma parte de solicitar reembolso, que você recebe o dinheiro integral que você investiu, sem dificuldade, sem conversar com ninguém, tudo de forma automatizada. Você compra o curso, testa, gosta, se não gostar, pede reembolso, fica a seu critério, tá certo? Lembrando que o telefone para contato é esse daqui, ó, é o principal. Aí você colocou seu e-mail aqui, colocou seu nome, colocou seu telefone para a gente poder entrar em contato com você, colocou seu CPF aqui para que você tenha no certificado, né, a informação ali válida. Você pode simplesmente vir aqui e selecionar, quer comprar via cartão, via boleto, via Pix, fica a seu critério. Um cartão de crédito você pode dividir aqui, a depender da quantidade de curso que você vai comprar. O boleto aqui geralmente demora 2 dias para ser aprovado e liberar o acesso ao curso. Você pode mandar um WhatsApp com comprovante e já libera. E no Pix você recebe na hora. Então comprou via cartão de crédito ou via Pix, você já vai receber o curso ali em menos de 5 minutos no seu e-mail. Se não receber, você vai ter que fazer o que? Mandar um WhatsApp para mim, para que eu olhe lá qual foi o e-mail que você cadastrou. Geralmente o pessoal cadastra um e-mail faltando uma letrinha, alguma coisa. Aí eu corrijo lá e você recebe o acesso da plataforma. Beleza? Então esse daqui é o curso Java na Prática, vai estar no comentário fixado. É só clicar lá e conferir. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.